Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, por 30 anos, viveu uma vida escondida, oculta, segundo os evangelhos. Quando era criança, adolescente, era submisso aos seus pais. Aprendeu do seu pai adotivo, São José, uma profissão, a profissão de carpinteiro. Embora as pessoas que conviviam com ele percebessem as suas virtudes, percebessem a sua santidade, Nosso Senhor, até os 30 anos de idade, não se manifestou publicamente através de milagres, através de discursos, através de pregações. Isso Jesus começou a fazer depois do seu batismo no Rio Jordão, daquela manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo que desceu sobre a forma de pomba sobre Nosso Senhor, e a partir do milagre das bodas de Caná, que segundo o evangelista São João foi o início dos sinais. A partir de então, Jesus, aos 30 anos de idade, começou aquilo que nós chamamos a sua vida pública, e o anúncio inicial de Cristo, que ele dirige hoje a nós, se resume a essas palavras: o tempo se completou, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, uma primeira ideia do Evangelho que eu gostaria de comentar: por que Jesus diz o tempo já se completou? Porque, obviamente, ele finalmente estava cumprindo aquilo que havia sido predito, a salvação havia chegado. Mas na segunda leitura, São Paulo usa uma expressão semelhante e diz o seguinte: irmãos, o tempo está abreviado, o tempo está curto, está breve. Então quem chora, viva como se não chorasse, quem está alegre, viva como se não estivesse, quem possui muitas coisas, viva como se não tivesse nada, porque a figura deste mundo passa. E a primeira consideração que nós precisamos fazer para ouvir esse convite de Nosso Senhor à conversão é de que nós não temos muito tempo. Então, para nós nos convertermos, aliás, para nós nos relacionarmos com Deus, para nós amarmos a Deus e inclusive ao próximo, não nos serve o passado e não nos interessa o futuro. Não nos serve o passado porque alguém pode dizer: ah, não, mas eu já rezei tanto, já tive tanta fé, já fiz tantas coisas boas. A Escritura diz que se um homem, mesmo que tiver feito o bem, se afastar desse caminho e começar a praticar o mal, de nada valerão as boas obras que ele fez no passado. E a Igreja ensina que basta um único pecado mortal para nós perdermos a graça de Deus e perdermos inclusive todos os méritos das boas obras que nós fizermos. Então nós precisamos pensar em hoje. Se você fez o bem no passado, ótimo, dê graças a Deus, mas persevere na fé e nas boas obras. E não serve também pensar no futuro, porque você não sabe se vai existir o futuro. Você não sabe quando nosso Senhor Jesus Cristo voltará, você não sabe quando Deus te chamará, você não sabe qual será a sua condição no futuro, se você terá condições até físicas de dirigir um ato de amor a Deus no futuro. Por isso nós temos hoje para nos convertermos. E o que significa a conversão? Vejam, converter significa convergir na mesma direção que Deus, ir em direção a Deus. No Antigo Testamento é frequente que se utilize um verbo chuve, que significa voltar. Converter-se é voltar para o caminho de Deus. Existem dois caminhos possíveis, não existem três caminhos, existem dois. Um que é o da justiça, da verdade, que leva a Deus. Outro
que é o da injustiça, do pecado, da mentira e que se afasta de Deus. O que acontece com frequência na nossa vida é que nós tentamos viver um pouco com um pé em cada caminho. Nós queremos andar em direção a Deus, mas às vezes as nossas obras não condizem com esse caminho. E o Senhor nos diz: volte enquanto é tempo. Examine na sua vida hoje o que hoje te afasta de Deus. Quais são as suas condutas habituais, aquilo que você faz que é incompatível com a verdade, que é incompatível com o amor a Deus. Tenha a coragem de mudar isso. E para você ter a coragem de mudar isso, você tem que ter consciência de duas coisas. A primeira, que quem dá a graça da conversão é Deus. São Paulo diz aos Filipenses que é o Senhor quem realiza tanto o querer como o fazer. Se você se sente sem forças para mudar, para deixar seus vícios, para deixar o seu mau gênio, o seu mau temperamento, a sua ira, a sua falta de paciência, a sua falta de caridade, se você já deixou se estabelecer aquela frieza ou aquele trato ruim, áspero com a sua família e acha que você não tem mais forças de reverter essa situação, peça a Deus que realiza, repito, tanto o querer como o fazer, e Deus vai te dar essa graça. Mas além disso, para que haja conversão é preciso que haja confiança no Senhor. É preciso que haja confiança de que Deus nos ajuda, você não está sozinho, e que haja confiança de que a vida diferente, melhor, vai ser melhor para você. E quantas pessoas demoram para abandonar os seus pecados porque acham que não vão ser felizes sem aquilo que elas sabem que é mal e que é pecado. Mentira, vai ser muito melhor a sua vida. Mas depois, confiança de que Deus, como um Pai, quando nós nos confessamos no sacramento da confissão dos nossos pecados, Deus nos abraça, Deus nos recebe, Deus nos perdoa, Deus não se lembra mais das nossas culpas e, como diz o Salmo, nem nos trata em proporção às nossas faltas. Mas uma outra característica da conversão é que a conversão, além de nos levar a mudar de atitude, não existe conversão, assim como não existe amor sem atitudes que mostrem isso. Mas a conversão nos leva a mudar de mentalidade. E quando Jesus nos diz hoje, convertei-vos e crede, no texto do Evangelho, em grego, ele usa o verbo metanoeite, que significa mudai a vossa mentalidade. E cada cristão poderia fazer um exame dos nossos pensamentos. A nossa mentalidade, quais são os nossos valores principais? O que você busca na sua vida? Qual é o seu tesouro da sua vida? O que é que te dá força para você acordar quando você não tem vontade? Com o que você se diverte? Quais são as músicas que você ouve? Quais são as coisas que você assiste? Que tipo de pessoas são aquelas de quem você busca a aceitação, a companhia? Nós poderíamos multiplicar as perguntas. Qual é a sua mentalidade? E sobre isso o apóstolo São Paulo nos exorta: não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E nós precisamos continuamente iluminar por meio da graça, por meio dos dons do Espírito Santo, a nossa mentalidade, porque nós cristãos, embora não pertençamos ao mundo, nós vivemos no mundo. E às vezes em ambientes muito adversos e muito pagãos. E pode ser que aos poucos aquilo que nós considerávamos errado, nós começamos a considerar certo. Aquilo que pesava na nossa consciência, para de pesar na nossa consciência, porque nós nos adequamos à mentalidade mundana, à mentalidade carnal, à mentalidade demoníaca,
E assim como a conversão das condutas, também a mudança de mentalidade requer o auxílio da graça de Deus. E para concluir, nosso Senhor diz: convertei-vos e crede, acreditai, que vocês tenham fé no Evangelho, ou seja, na palavra de Deus. O que é ter fé? E de novo, a fé é um dom de Deus. Eu pergunto para você, você pede a fé ao Senhor todos os dias? Vejam que os apóstolos, que sem dúvida eram muito melhores do que nós, diante de algumas coisas que Jesus lhes dizia, eles humildemente pediam: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas socorre a minha pouca fé. E se nós queremos acreditar, a primeira coisa é querer acreditar. Queira acreditar em Deus, queira ter fé. Mas peça ao Senhor a fé, porque a fé é um dom que Deus concede a quem pede com humildade. E a fé consiste em não tanto acreditar que Deus vai nos fazer grandes coisas. Isso pode fazer parte, isso faz parte também da fé. Mas a fé consiste principalmente em estar disposto a aceitar aquilo que Deus nos ensina. A fé, antes de tudo, intelectual. Aceitar tudo aquilo que Jesus revela, tudo aquilo que Ele ensina por meio da igreja. Aceitar tudo. Eu acredito no céu, na vida eterna, mas eu não acredito no inferno. Não. Acreditar tudo, o inferno existe. A Escritura dá a entender com bastante clareza que Judas está lá. Ele é chamado o filho da perdição. É lá que estão os demônios. Segundo a aparição de Fátima, quando Nossa Senhora mostrou para aquelas crianças o chão se abrindo e o inferno, muitas almas eram precipitadas lá. Ter fé significa acreditar em tudo que Jesus diz, tanto do reino dos céus, como que Ele diz do choro, do ranger de dentes das trevas exteriores. Eu tenho fé, eu acredito na presença de Jesus na Eucaristia, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas eu não me confesso, não acho que precisa se confessar. Eu não acho que é importante que Jesus tenha dito aos apóstolos: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês retiverem eles não serão perdoados, porque eu me confesso direto com Deus. Não tem fé quando nós escolhemos o que eu quero acreditar. O que me satisfaz eu acredito, o que me incomoda eu não acredito. Eu acredito que é importante amar o próximo, mas eu não acredito que eu não devo pecar contra a castidade ou que eu devo honrar meu pai e minha mãe. Não faz sentido. A fé significa pôr-se à disposição de Deus, acreditar em tudo que Ele nos diz e mais. Como eu dizia, não é só achar que Deus vai resolver os seus problemas, que Deus vai fazer milagres para você quando você estiver em apuros, que Deus vai te dar uma vida tranquila, mas estar disposto a você mudar a sua conduta para Deus. Eu pergunto, eu gostaria de que cada um respondesse com sinceridade. Você está disposto a mudar algo da sua vida por Deus? Se você tem uma família, eu espero que você esteja disposto a mudar algo de você pelo bem da sua família. Se nós amamos alguém, nós estamos dispostos a mudar algo de nós pelo bem dessa pessoa. E para Deus, você está disposto? Você está disposto a tomar um pouco de chuva, se for necessário, por Deus? Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que o Senhor aumente a nossa fé. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que o Senhor nos dê uma sincera disposição de nos convertermos. Quando Isabel, repleta do Espírito Santo, saúda Nossa Senhora, ela diz assim, se referindo à Virgem Maria: feliz aquela que acreditou,
porque vai se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Felizes nós seremos se nós acreditarmos em Deus, porque por meio da nossa fé, Deus vai fazer tantas coisas boas para nós, em nós, através de nós, mas para isso é preciso atender humildemente a esse chamado. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.